Olá, a paz do Senhor a todos. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Compartilhar com vocês a palavra de Deus é muito importante. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, que venhamos iluminar um pouquinho a nossa vida, né, com a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 4 e versículo 8. Se você puder acompanhar a palavra de Deus, embora eu vou ler alguns versículos, é sempre interessante que você leia depois toda a história, né? Leia uma, duas vezes. Às vezes a gente faz aquela leitura meio rápida para entender o assunto. Depois a gente lê com calma para entender os detalhes, entender o contexto, né? E cada vez que você lê a palavra de Deus, Deus vai falar contigo de uma maneira diferente. Você sempre aprenderá algo novo. É muito bom. E você pode ler tanto de forma tradicional, ou no celular, enfim, né? Cada um sabe a melhor maneira, né? De estudar a palavra de Deus. Não só a palavra, mas qualquer tipo de estudo, cada um tem os seus métodos, né? O meu é bem tradicional, né? Eu gosto do papel, eu gosto de sublinhar, de marcar, de fazer os meus rascunhos. Bom, vamos lá? Josué, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Vamos ler um outro versículo, ainda no mesmo capítulo, só que um pouquinho mais abaixo, versículo 18, diz o seguinte: E aconteceu que, como os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Bom, o contexto, né, explicando para vocês um pouquinho o contexto desses versículos, que assim, Moisés, né, quando ele faleceu, deixou Josué no seu lugar, né, e Josué foi seguindo as ordens de Deus, assim como Moisés. Josué cumpria exatamente todas as ordens de Deus, né, para guiar o povo até a terra prometida, porque essa era a missão de Moisés, que passou automaticamente a ser a missão de Josué. Só que no meio do caminho, para chegar na terra prometida, era necessário passar pelo rio Jordão. Então Josué levou todo o povo até as margens ali do Jordão, e ali Deus foi dando as ordens, né? Como sobre tudo o que deveria ser feito para o povo atravessar do outro lado, em segurança. E uma delas foi que os sacerdotes, levando a arca da aliança, né, que significava a presença de Deus, o poder de Deus, né, naquela arca. Os sacerdotes colocaram nos ombros, e quando eles puseram a planta dos pés no rio, né, as águas do rio pararam, né, e o povo foi passando a seco. Olha que mensagem, né? Que maravilha isto. As águas pararam, né? As águas correndo, pararam e o povo pôde cruzar. Quando os sacerdotes carregavam a arca, chegaram no meio do Jordão, Deus pediu: para, esperem aí. E os sacerdotes ficaram com a arca lá parado. E Deus também falou a Josué para que pedisse para um homem de cada tribo, né, das 12 tribos de Israel, pegar uma pedra do meio do meio do Rio Jordão, ali em volta dos sacerdotes, colocassem nos ombros e levassem até o outro lado no acampamento, que seria, né, na outra margem do Rio Jordão. E Josué assim fez.
né, escolheu um homem de cada tribo, pegaram as pedras e levaram até o outro lado. E os sacerdotes ficaram ali no meio até todo o povo passar. Depois que todo o povo passou, os sacerdotes foram até a outra margem, carregando a Arca da Aliança, a presença de Deus. Quando chegaram do outro lado, quando o sacerdote tirou o pezinho dele ali, né, dentro daquilo que correspondia ao Rio Jordão, as águas desceram, né, e correram o seu curso naturalmente. História linda, né? Deus é maravilhoso, assim, as grandes proezas que Deus pode fazer. Mas o que eu quero trabalhar com você hoje é um detalhezinho que tem nessa história que é muito legal, que é sobre um meio, a importância do meio. Por que os sacerdotes ficaram com a arca no meio? Para dar segurança. Porque o trajeto do Rio Jordão é um processo, assim como a nossa vida. Nós temos processo, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, nossos projetos profissionais, pessoais, tudo é um processo. Então, um projeto dentro do seu ministério, né, um trabalho especial que você quer fazer, é um processo. E Deus, ele tem que estar no meio. A presença dele tem que estar no meio, para que a gente possa passar em segurança. Pode ser que tenha muitas pedras no caminho, pode ser que seja difícil, que dê medo em alguns momentos, mas se tu enxerga, se tu tá visualizando espiritualmente a presença de Deus no teu processo, ali no meio, você pode andar tranquilo, você vai andar com fé, com segurança, porque a presença de Deus traz isso em nossas vidas. E olha só, e outra coisa muito bacana nessa história também é a questão de pegar as pedras do meio que estavam ali perto dos sacerdotes e levaram para fazer um altar. Depois que passou lá, todo mundo passou o Jordão, que as águas voltaram ao normal, Deus mandou que aquelas 12 pedras, né, se juntassem, né, e fosse formado um altar para que o povo louvasse a Deus ali e lembrasse do que Deus fez por eles. E assim como é importante Deus estar no meio do processo das nossas vidas, é importante que às vezes a gente lembre, às vezes não sempre, lembramos desse processo. Pegar as pedras e levar elas conosco não é uma forma de lembrar, o meu passado triste, meu passado sofredor, como eu sofro, que momento difícil. Eu ficar lembrando da pessoa que fez teu momento difícil, com a situação que fez teu momento ficar complicado. Não, é lembrar que você passou por um momento difícil, mas que Deus estava com você. As pedras no caminho que você encontra não é para lembrar, né, o quanto você é forte, você é maravilhoso, quando você arrasou, você venceu todas as pedras, acabou com tudo, arrasou com todo mundo. Não. É lembrar que Deus estava contigo nos momentos difíceis. É lembrar que Deus estava contigo no processo, em todo o processo. Porque Ele estava lá no meio. Então, tudo que você for fazer na sua vida, coloque Deus no centro, coloque Deus no meio. Não tenha vergonha de usar o testemunho desse processo para contar o que Deus fez na sua vida. Porque é através do seu testemunho que às vezes muitas almas vão se entregar a Cristo. Através do seu testemunho, muita gente que está desanimada, que está com medo do processo, a pessoa vai dizer, não, se eu colocar Deus na minha vida, no centro, eu vou conseguir passar também. E você só vai conseguir dar esse testemunho, às vezes levando uma pedra. Que levar pedra é contar o testemunho de momentos difíceis. Espero que eu tenha sido clara, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que ela possa ter iluminado um pouquinho a sua vida, e que a partir de hoje você venha valorizar o seu processo e colocar Deus no meio dele. Se ele estiver no meio, vai ser fácil.
Vai ter pedra? Não vai. Mas daí você pega uma pedrinha e leva. Quando você passar do outro lado, você diz: Ah, minha bênção, olha o que eu conquistei com a graça de Deus. Olha tudo que eu suportei pela graça de Deus. Olha tudo que eu venci pela graça de Deus. Pois tudo é por Ele e para Ele. Amém? Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.